Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo em nosso canal. Quero pedir a você que está aí pela primeira vez que dê um like nesse vídeo e se inscreva em nosso canal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso comentário na carta de Gálatas, tá bom? Vamos aí pelo capítulo 3, tá bom? Separei aí alguns versículos, 3 versículos, para a gente chegar a um certo sentido naquilo que o apóstolo Paulo ele quer passar aqui neste capítulo, em sua carta. Versículo 9, versículo 10 e versículo 17, tá bom? O objetivo aqui é ser resumido, tá? E ser rápido, tá bom? Não querendo dizer que a gente não vai tocar em alguns pontos profundos, tá bom? Mas para a gente ganhar tempo e não querer ser muito expansivo, para que a gente também não venhamos nos perder aqui na nossa linha de raciocínio. Vamos lá, versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que capítulo 5, verso 9 e 10 e o 17 da carta aos Gálatas. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: bendito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Parece-me que Paulo está tentando organizar o seu argumento, né? Então o que acontece? O apóstolo Paulo ele faz aí ele coloca duas fases naquilo que Deus ele tinha o intuito de fazer para com o seu povo Israel, né? A primeira fase ele está dizendo aqui que foi quando Deus ele fez a promessa para Abraão, não é isso? Que é a fase em que Deus ele escolhe Abraão e fala para Abraão: Abraão, eu vou te fazer da sua descendência, vou fazer uma grande nação, e vou abençoar, e aquele que te abençoar será abençoado, e aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, como a gente sabe no capítulo 12 de Gênesis. A gente conhece essa história, não é isso? Então Deus ele fala com Abraão, não é isso? Ele faz uma promessa. Então essa é a fase da promessa, como você leu lá no versículo 17, é a fase da promessa. Aí depois de 400 e poucos anos vem a parte da lei, não é isso? A parte da lei, a qual Deus ele entrega a lei para Moisés, não é isso? O que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer, né, depois de fazer de pegar esse intuito de Deus e dividir em duas partes para organizar o seu argumento, o que ele está querendo dizer? Aí ele diz no versículo 10 que a promessa não foi validada pela lei,
Deus deu a lei, mas a promessa ainda está de pé. Entendendo? Não é porque Deus deu a lei que a promessa que em Abraão, que seguiu a Deus pela fé, que em Abraão as famílias seriam abençoadas. Não é que só porque Deus deu a lei, a promessa, né, que todas as nações seriam abençoadas em Abraão, não quer dizer que a promessa caiu por terra. Isso não quer dizer. Entendeu? Isso não quer dizer. O problema dos Gálatas ele volta a esse problema. É claro que esse capítulo fala de muitas coisas, mas eu separei porque esse é o cerne desse capítulo, do argumento do apóstolo Paulo. A tese do apóstolo Paulo é essa, é que existiu a fase da promessa, que é a mais importante, e existiu aquilo que ele vai chamar de tutelaria, não é isso? Que o povo de Deus ficou um tempo sobre a tutela da lei, é como se fosse uma babá, entendeu? Mas a promessa está aqui, ó. É como se Israel, ele vai explicar isso depois, Israel ainda era menino, então ele dá uma tutela, ele dá uma tutelaria, ele dá uma babá, que é a lei, para Israel, entendeu? Mas a promessa do testamento está aqui, entendeu? Mas primeiro ele faz um testamento e coloca esses herdeiros sobre esse testamento. Mas existe outro testamento que é a promessa, que veio antes, entendeu? Mas enquanto ainda não esse herdeiro aqui não está maduro, essa promessa aqui vamos dizer assim, ela não pode ainda ser praticada, ela não pode ainda ser vivida, entendeu? Mas a promessa está de pé. A promessa está de pé. E por enquanto, o herdeiro fica sobre esse testamento que foi criado, que no caso de Israel aqui foi a lei. Entendeu? Ele está sob a tutela da lei. Aí Jesus vem e se cumpre a promessa em Cristo. Que através de Cristo, pela fé, todas as famílias da terra são abençoadas. Agora não precisa mais da tutela da lei. Sai essa tutela, sai esse testamento e agora está em vigor a promessa. A promessa agora se cumpre. Entendeu? A promessa se cumpre em Cristo Jesus. Que agora a gente segue pela fé. Agora a gente segue a Deus pela fé em Cristo Jesus. Entendeu? Ele entra em um campo um pouco complicado, complexo, entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo ele é considerado como o que mais entendeu a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, entendeu? Porque ele fala que, né, ele fala no versículo 10, ele fala: todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição da maldição. Então, se os Gálatas eles querem viver seguindo o judaísmo, então eles se colocam debaixo da maldição. Da maldição que está lá no Monte Gerizim, se eu não me engano, no Monte Gerizim, e no outro monte que não me falha a memória agora, esqueci. Está em Deuteronômio 28.
Ali estão as bênçãos e a maldição. Então, quando você se propõe em seguir o judaísmo, você se coloca à mercê de uma situação em que, se você não cumprir alguma coisa da lei, as maldições vêm sobre você. Mas já em Cristo, não. Em Cristo, vamos assim, entre uma palavra simples, Cristo compra teu barulho. Ele morreu por você, entendeu? Ele morreu pelos seus pecados, Ele te perdoa, entendeu? Você já foi perdoado. Agora, se você se coloca no judaísmo, aí é contigo. Você tem que seguir ali direitinho a lei. Se você não seguir alguma coisa que é certo, você não vai seguir em alguma parte do judaísmo, você vai errar, a maldição vem sobre você. Agora, na promessa que veio em Cristo Jesus, que não é o judaísmo, na promessa, você tem agora um mediador, que é Jesus Cristo. Não que você vai viver pecando, a lei agora é implantada no teu coração. Você vai seguir por amor e tudo mais, e quando você errar, Ele te perdoa. Como diz o Novo Testamento, quando errar, Ele é fiel e justo para perdoar. Entendeu? Então acontece, o apóstolo Paulo, ele está argumentando de forma complexa para que os gálatas possam entender tudo aquilo que ele queria dizer. É por isso que o judaísmo messiânico ele é herético, entendeu? Parece que essas pessoas, eles rasgaram a carta de Gálatas, entendeu? O judaísmo messiânico, no meu ver, ele é herético, porque o apóstolo Paulo, ele é enfático, entendeu? Nas minhas palavras, colocando assim, parafraseando, ele está dizendo: vocês não precisam mais do judaísmo, vocês agora vivem pela fé, como Abraão. Na época de Abraão, o que ele está querendo dizer é que Abraão não tinha lei, a Torá não tinha, ele seguia pela fé, entendeu? Ele seguia pela fé, não existia lei, entendeu? O nosso pai Abraão, o pai da fé. E agora nós estamos como Abraão, a gente não precisa de judaísmo, não precisamos de lei. Não precisamos de lei. A lei é imposta no nosso coração, pelo Espírito Santo, como diz em Jeremias, que chegará um tempo em que a lei será posta nos vossos corações. Está entendendo? Então, se você ler a carta de Gálatas, você vai entender que a gente não precisa de judaísmo. A gente já tem a Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei. A lei termina em Cristo. Entendeu? A lei termina em Cristo. Não os 10 mandamentos, mas a lei, as festas, as cerimônias, tudo isso não precisa mais. Jesus é a festa, Jesus é a cerimônia, entendeu? Ele é o Cordeiro Pascual, ele é tudo isso, entendeu? Agora a gente segue pela fé, entendeu? A fé em Cristo, que Jesus, a fé que Cristo morreu por nós, Cristo, ele cumpriu toda a lei, ele é o Filho de Deus, isso é viver pela fé. Agora eu entrego a minha vida a ele guia a minha vida, entendeu? Ele guia a minha vida, eu vivo para ele, isso é viver pela fé, entendeu? Nós estamos debaixo da promessa de Abraão, e como eu falei, se eu quero viver, o que o apóstolo Paulo está dizendo isso, no versículo 10, vou ler novamente:
10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele... Entendeu? Então, se eu estou em Cristo, se eu estou em Cristo, eu estou debaixo da promessa, porque Deus fez a promessa para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações, todos os povos. Entendeu? Então, eu não sou judeu, eu não sou israelita, então eu estou incluído nisso, então eu estou na promessa. Mas se eu quiser seguir o judaísmo, os parâmetros, as festas, tudo mais, eu estou me colocando sujeito a ser amaldiçoado, se caso eu não cumprir alguma coisa do judaísmo. Tá bom? Ficou claro? Fica aí que no próximo a gente vai estar dando continuidade ao comentário, a esse comentário na carta de Gálatas, tá bom?